dia, irmãos, graça e paz. Estamos aqui na nossa 11ª aula do estudo da Carta de Paulo à Igreja de Efésios. E nessa manhã nós estaremos estudando Efésios 5, capítulo 5, versículos de 1 a 17. Vamos fazer a leitura, né? Eu convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias, mas eu gostaria de ler a partir do versículo 30 do capítulo 4. Tá? Porque ele praticamente dá continuidade àquilo que... O que nós estaremos estudando aqui no capítulo 5, não é? É uma continuidade desse términozinho do capítulo 4. Então vamos ler para a gente poder dar um reforço lá na nossa memória. A partir do versículo 30 do capítulo 4, Paulo diz o seguinte: E não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai, pois, na luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nós vamos estar falando só até o versículo 17, eu li até o 21, mas nós vamos estar encerrando aqui. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de mais uma vez abrirmos a Tua palavra e nela estarmos meditando e aprendendo mais de Ti. Senhor, nos dê sabedoria para entendermos aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Aquilo que o Senhor disse através do seu servo, o apóstolo Paulo, e que até hoje fala tanto à igreja. Ó Pai, abra a mente e o coração de todos nós para que possamos entender a Tua palavra e, mais do que isso, Senhor, nós possamos colocá-la em prática no nosso dia a dia. Tenha misericórdia, Senhor, da igreja contemporânea, da igreja dos nossos dias, ó Deus, que por tantas vezes nós somos tão
ó Deus, omissos, não manifestamos as obras das trevas, ó Pai, e nessa questão de querermos, Senhor, atrair as pessoas do mundo para a Tua casa, muitas das vezes nós acabamos nos tornando o mundo. Tenha misericórdia de cada um de nós, que sejamos, ó Deus, prudentes no nosso agir, que sejamos sábios no falar, que saibamos remir o nosso tempo. Em nome de Jesus, nós te oramos e agradecemos, porque sabemos que o Senhor estará operando por meio de nossas vidas. Amém. Irmãos, a carta de Paulo aos Efésios, ela é uma carta eclesiológica, não é? Através dessa carta, o Senhor, ele define, né? Ele mostra o plano que ele tem traçado para a igreja. Quando a gente estuda lá no capítulo 1, a gente veio, não é, estudando aqui versículos por versículos. Então, no capítulo 1, Paulo vai falar sobre as bênçãos de Deus, não é? Como que nós somos ricos, como que nós somos abençoados pela graça de Deus. Paulo vai orar pedindo, não é, a partir do versículo 15 do capítulo 1, Paulo ora pedindo a Deus que nós tenhamos a nossa mente aberta para que nós possamos entender as bênçãos que Deus tem derramado na nossa vida, o que significou a morte de Cristo na cruz do Calvário para cada um de nós. No capítulo 2, Paulo vai fazer vai tratar ali da forma como nós éramos, não é? Principalmente nós, gentios, que nós estávamos ali entregues ao príncipe das potestades do ar, que nós éramos filhos da ira. E Paulo vai dizer, não é? Mas pela graça vocês são salvos. Não é? Pela graça agora vocês são salvos e os gentios e os judeus formam uma nova sociedade. Que nova sociedade é essa? É a igreja. E aí no capítulo 3, Paulo vai falar ali, ele vai continuar falando dessa questão aqui, não é, de gentios, não é, e judeus. Ele vai dizer que antes nós éramos chamados de filhos da incircuncisão por aqueles que haviam sido circuncisados pelas mãos humanas. E Paulo vai estar tratando ali que agora não é a mudança que opera, a ligação, aquilo que diz que nós somos filhos de Deus é algo muito, não é, superior àquela aliança que havia no passado, aonde através da circuncisão eles se diziam ali, não é, filhos do Deus de Abraão. E Paulo vai vir falando, e ele entra aqui no capítulo 4, quando ele começa a falar sobre a unidade que deve haver na igreja. Então Paulo vai dizer que nós somos um só corpo, não é? Devemos ter uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Espírito. E Paulo então começa a falar, não é, para cada um de nós ali, como que nós devemos agir, como que nós devemos nos comportar. E aqui nesse capítulo 5, Paulo ele continua dentro dessa linha, não é, falando daquilo que é positivo, não é, daquilo que é negativo, nos dando uma instrução de como agir de forma positiva. E por isso eu quis ler lá desde o finalzinho, porque Paulo vai dizer, olha, longe de vós toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia, não é? Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus. Né? Paulo vai orar mais de uma vez no decorrer dessa carta, e quando a gente chega aqui nesse capítulo, final do capítulo 4 e esse capítulo 5, não é isso, porque a gente ainda tem uns bons caminhos aí até terminar o 5 e chegar no 6, a gente vai ver a necessidade realmente de se orar, pedindo a Deus entendimento, pedindo a Deus sabedoria, porque nada dessas coisas que está escrito aqui, irmãos, é fácil para vivermos. São coisas que são complicadas e que Tange, ele vai dizer, olha, vocês são filhos da luz, andai, pois, como filhos da luz. Antes vocês eram trevas, então vocês tinham um caminhar, vocês tinham um proceder, mas agora vocês se tornaram uma nova criatura, então o proceder de vocês deve ser diferente. Mas quando a gente milita essas questões no nosso dia a dia, a gente vê como é difícil. A gente pode até se enganar, não é?
Muitas das vezes a gente ouve as pessoas dizendo como é difícil, porque no domingo, quando ela está na igreja, quando ela está ali, não é, com os outros irmãos, adorando a Deus, a mente dela está voltada para aquelas coisas e ela consegue ter uma forma de agir. Quando a gente se depara com a segunda-feira, não é, com ônibus engarrafado ou levando fechada no trânsito, com um patrão mal-humorado, com um chefe, não é, que te persegue, tudo aquilo que a gente viveu no domingo passa a ser como que uma realidade muito longe da nossa vida. E não só assim com relação às coisas ruins, mas com relação às amizades que a gente tem, não é? Aos convites que a gente recebe. E aí a gente vai deixando tudo para trás. Por isso que Paulo vai orar 2 vezes nessa carta, não é? Pedindo a Deus ali que dê sabedoria, que dê inteligência, pedindo aqui, né, no capítulo 3, quando ele volta a orar, ele vai dizer, olha, que por esta causa, né, me ponho de joelho, não é, pedindo que nós possamos ser fortalecidos com poder mediante o seu Espírito, não é, que o nosso homem interior se fortaleça. Olha Paulo, né, é muito interessante, antes dele chegar aqui no capítulo 5 e no final do capítulo 4, quando ele vai colocar todas essas questões, antes disso ele já orou, e Paulo vai dizer, olha, por essa causa eu me ponho de joelhos para pedir a Deus por vocês, para que o vosso homem interior seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder, né? Para que habite Cristo no vosso coração pela fé, não é? Estando vós arraigados e alicerçados no amor. Lembra que eu coloquei que nós precisamos ter, não é, os nossos pés fincados em quê? No amor de Deus, porque para vivermos todas essas questões que estarão sendo colocadas hoje, nós precisamos do amor de Cristo. Por isso Paulo vai dizer agora, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, olha, vocês são amados de Deus. Você entende tudo aquilo que você era? Você entende que você era filho das trevas, filhos da ira, filho, né, que você vivia em trevas. Você entende, né, você tem memória de tudo aquilo que você outrora fazia e Cristo te libertou e Cristo morreu por você. Então, como filho amado que você é de Deus, né? Tanto que ele deu o filho dele para morrer por você, sendo você pecador dessa forma que você era, como filho amado, sede, pois, imitadores de Deus. Né? Aqui, às vezes, entra uma questão que ou nós vivemos uma problemática de nos acharmos semideuses, e não se engane, porque essa é uma problemática dentro de nossas igrejas. Esses dias mesmo eu estava, né, assistindo com a Joyce uns vídeos de alguns cantores evangélicos e de repente entrou lá, não é, vou até falar, não gosto de julgar assim, mas um pseudo pastor, e ele falava tanta heresia misturado com uma ou outra coisa, não é certa, que a gente ficava assim, olha, eu fiquei, sabe, eu fiquei até meio que sufocada. Eu falei, gente, como pode tanta besteira de uma vez só? E ele entrava nessa questão aí da prosperidade, né? Então, falando que não ficamos doentes, falando de que o que Cristo fez na cruz foi para que nós agora pudéssemos ser ricos. E ricos não só espiritualmente, mas é rico materialmente mesmo, e que não sei o quê. E eu fiquei assim, ué, então não existe o pobre? Né? Então esse Cristo que morreu na cruz veio carpinteiro, que paradoxo, né? Porque se ele veio para morrer, para a gente poder ser rico, ele tinha que ter vindo, não é? Rico, e isso sem falar, não é? Eu não sei quantos irmãos lembram, mas quando nós estivemos fazendo uma mensagem aqui e eu trouxe várias questões de heresia, e tinha um que falava, né, que na verdade José e Maria eram ricos porque o jegue, não é, na verdade era como se fosse uma BMW na época de Jesus, não é? O burrinho em que a Maria veio de Nazaré até Belém. Então são coisas assim, irmãos, que são verdadeiras aberrações que a gente vê aí. E que dizem ao homem que ele é justo um semideus, não é? Existem livros, há poder na sua palavra, então o que você fala, o que você determina, aquilo ali
tem que acontecer, né? Porque Deus disse que ia acontecer, então tem que acontecer. Irmãos, Deus não é nosso empregado, não é? Deus não é amém e oração não é lâmpada mágica que você vai esfregar ali, né? E aí vai sair um gêniozinho que vai fazer cumprir todos os seus desejos. Isso não existe, isso não é bíblico. Então, quando ele diz aqui, sede, pois, imitadores de Deus, não quer dizer que imite a Deus porque você é um semideus, não. Também não quer dizer, como nós muitas das vezes vemos hoje, que Deus não serve para nada, porque que Deus é esse que permite o sofrimento pelo qual nós estamos passando. Não, Paulo aqui ele está dizendo, sede, pois, imitador, como filho amados, né? Preste bastante atenção, não é, no versículo, no que diz o versículo, como filho amados, sede, pois, imitadores de Deus. Então devemos imitar Deus em quê? Nós não podemos imitar Deus, por exemplo, na sua soberania. Nós não podemos imitar Deus nos seus atributos, não é, nos seus atributos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis de Deus, nós não podemos imitar. Quais são esses atributos? Não é? A autoexistência de Deus, não é? Deus não foi criado. Ele existe, então é uma autoexistência. A infinitude de Deus, né? Deus não tem início e fim. A imanência de Deus, não é que é Deus aqui presente dentro de mim, sabendo tudo aquilo que se passa dentro de mim. Deus sabe mais de mim mesmo do que eu, não é? A Bíblia diz que Ele sabe quantos fios de cabelo eu tenho na minha cabeça. Se eu estou com alguma doença, eu só vou saber que eu tenho aquela doença quando os primeiros sintomas aparecerem ou quando eu fizer um exame. E Deus sabe aquilo que vai dentro de mim. E o interessante é que não é só físico aquilo que Ele sabe, mas Ele sabe também o meu emocional, não é? Que muitas das vezes também a gente não está sabendo avaliar as nossas emoções e Deus sabe o porquê das nossas reações. Isso é tremendo, não é? São dois atributos de Deus assim que assim, né, eu gosto demais de pensar, é a imanência e a transcendência, não é? O que é a transcendência? A transcendência é esse Deus grande, não é? Grandioso, esse Deus que é maior do que tudo, não é? O Deus criador de todas as coisas. Então ele é transcendente porque ele não cabe, não é, num recipiente, ele não cabe num local, ele não é, sobrepuja tudo e ao mesmo tempo ele é imanente porque ele está aqui. Então ele é um Deus, não é, que transcendente, a totalidade, e imanente, ele está aqui, não é? Então ele cuida de todos, ele sabe a respeito de todos, mas individualmente ele sabe aquilo que está dentro de mim. Quem de nós pode imitar Deus em tal coisa? A gente não sabe nem da gente, quanto mais saber do outro, né? Então nós não podemos imitar Deus nessas questões. Nós não podemos imitar Deus na sua onipresença, não é? O que é a onipresença de Deus? É estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A sua onipotência, não é? Deus, ele pode todas as coisas. A sua onisciência, ele tem conhecimento, não é, daquilo que nós pensamos, ele sabe todas as coisas, não é? Então Deus, não podemos imitar Deus na sua obra de criação e redenção. Não temos a mínima capacidade de imitar Deus. Então, o que Paulo quer dizer quando ele diz, sede, pois, imitadores de Deus como filho amados, não é? É o que eu disse logo na introdução, né? Esse texto aqui da carta, lembre-se que é uma carta, então não tem divisão de capítulos, não tem divisão de versículos, não é? Ela é um texto corrido. Na nossa Bíblia, ela foi dividida para que houvesse maior facilidade de entendimento. Mas Paulo, ele veio aqui discorrendo, e eu até gostaria, não é, que se fosse possível, vocês lessem desde o capítulo 1 de novo, não é, até chegar aqui nesse capítulo 5, vocês vão ver exatamente, né, tudo que Paulo veio falando lá desde o capítulo 1, não é, vem concatenando para chegar agora e ele dizer, olha, sede, pois... Diante de tudo isso que vocês viram, tudo isso que Deus fez e faz por vocês, sede imitadores de Deus, não é? Como filho amados que vocês são, porque vocês sabem quem vocês eram e em que Deus transformou vocês. Então nós podemos imitar Deus
Jesus disse isso, não é? Na Bíblia, Jesus vai dizer, olha, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Não é? Então, Jesus vai dizer que nós podemos, não é, ser perfeito como Deus é perfeito. Jesus vai dizer, assim como o Pai nos amou, devemos amar uns aos outros. Não é? Ele vai dizer também, olha, sede, pois, santos como eu sou santo. Aqui no livro de Efésios nós vamos ver Paulo dizendo, né, maridos, amai vossas mulheres de que forma? Como Cristo amou a igreja e por si mesmo, né, e por ela se entregou. Então, Deus é amor, Deus é paz, Deus é verdade, não é? Deus é luz, Deus é vida, não é? Nós temos várias, não é, nomes para Deus. Nós temos Deus, ele faz e ele é várias coisas, e nessas coisas ligadas ao amor é que nós devemos imitar a Deus, não é? E aí a gente tem alguns exemplos que, não é, são importantes para a nossa fixação desse ponto. Quando a gente vê, por exemplo, a gente pega o exemplo de Jesus, nós vemos como que Jesus, ele era, apesar de ser Deus, apesar de ser onisciente, ele sabia tudo o que estaria acontecendo, apesar de ser onipotente, Deus, ele sentia aquilo que as pessoas sentiam. Não é? Quando Lázaro morre e Maria chega perto de Jesus e vem toda aquela multidão atrás, o que que Jesus faz? A Bíblia diz que Jesus chora. Por que Jesus chora? Se Jesus sabia que ele iria ressuscitar Lázaro, se Jesus sabia da necessidade de ter esperado aqueles dias para que pudesse ser provado mais uma vez o seu poder. Jesus chora pelo sofrimento que Maria estava tendo. Jesus chora pelo sofrimento da multidão que estava acompanhando Maria. Então ele era alguém sensível à dor do outro. Isso é muito importante, porque, irmãos, muitas das vezes, como igreja, não é, como filhos amados de Deus, nós não conseguimos sofrer a dor do outro. Nós não conseguimos ter empatia. Não é? Quando a gente vê ali a cura da mulher com fluxo de sangue, Jesus, ele vem caminhando, não é? Jairo aparece, Jairo se ajoelha, Jairo era um homem rico, Jairo era um homem importante, Jairo fazia parte do grupo que perseguia Jesus, então era importante politicamente para Jesus atender ao pedido de Jairo. No entanto, quando Jesus se dispõe a ir ajudar Jairo, vem uma mulher e faz toda uma história antes que Jesus pudesse atender Lázaro. E é muito interessante porque nessa história, o Jairo está sofrendo, a filha de Jairo está sofrendo e essa mulher também está sofrendo. Mas essa mulher já sofria há 12 anos. Então, se fosse pelos princípios de hoje, a gente diria assim, bem, se ela já sofre há 12 anos, não custa nada ela sofrer mais uma hora. Qual a diferença dela sofrer mais uma hora? A menina, ela está à morte. Ela só tem fluxo de sangue, a menina vai morrer. A menina tem 12 anos, tem toda uma vida pela frente e ela já está velha, não é? Tem esse fluxo aí de sangue, já está pobre, então a vida dela realmente, sabe, entre escolher a quem atender primeiro, vamos atender a menina, porque o pai dela é rico, ela é importante na comunidade, não é? Porque ela está à morte e essa mulher aí é mulher, não é? Então ela não podia nem estar aqui querendo vir falar conosco. Além disso, ela tem uma doença que a torna impura, não é? Ela é pobre, ela já sofre há muito tempo, então não faz diferença ela sofrer mais um pouco. Aquela mulher toca Jesus. E preste atenção, porque a Bíblia diz que quando ela toca Jesus, imediatamente ela é curada. Imediatamente. No entanto, a Bíblia diz que Jesus para. E que Jesus vai falar para aquelas pessoas, não é quem que me tocou, porque de mim saiu virtude. Sabe, Jesus, ele tinha
pleno conhecimento pela sua onisciência que aquela mulher precisava da cura física, mas aquela mulher também precisava de uma cura espiritual. E ele não ia por pressa, ele não ia por outros interesses, ou mesmo assim alguém poderia julgar e dizer: é uma coisa boa curar a menina antes que ela morra, seria bom. Mas Jesus sabia que aquela mulher tinha uma necessidade. Ela precisava ser curada espiritualmente. Então Jesus fica ali, ele chama aquela mulher de forma que ela abra o seu coração. A Bíblia diz que ela coloca, não é, tudo aquilo que ela vinha sentindo, né? Ela diz que há anos ela sofria daquela doença e que agora ela já não tinha mais, mas que ela sabia que se ela tocasse nele, ele seria curado. Ela seria curada. Então Jesus ali, ele vai virar para aquela mulher e ele vai dizer: vai, filha, né? Seja livre do teu mal, seja liberta do teu mal. Olha o cuidado, olha o carinho, olha o amor dele para com aquela mulher. Ah, mas ele deixou a menina. Calma, tudo tem seu tempo, né? Eu lembro que eu me tratei durante muito tempo com uma médica e ela era assim. Eu achava muito interessante, porque a gente chegava lá no consultório dela e olha, você podia estar marcada para a hora que fosse, era certo que você ia sentar e que você ia esperar, e ia esperar muito. Mas quando você entrava no consultório dela, parece que o mundo parava. Ela não estava importando com nada se a recepção estava cheia, se tinha várias pessoas, se tinha gente mais doente do que você. Aquele era o seu momento. E ela parava e dava toda a atenção que nós necessitávamos e queríamos naquele momento. Então nós nos sentíamos muito importantes. E por isso, durante muitos anos, apesar da demora, não é, no atendimento, eu me tratei com aquela médica. E isso é muito, não é? É assim que Jesus faz. Ele olha para as nossas necessidades, ele olha para as nossas carências e ele está, não é, disposto a conversar, a tratar, a cuidar. E são nesses atributos, são nessas coisas que Paulo está falando. Como filho amado, e ser depois imitadores de Deus. Quando foi a última vez que nós tivemos paciência para ouvir uma pessoa que queria falar? Porque às vezes a gente está passando por problema também. Aí a pessoa está com problema, a pessoa vem e começa a falar. E a gente às vezes fica se sentindo assim meio que sugado. Poxa, a pessoa, né, só quer falar e eu não tenho oportunidade. Mas, irmãos, às vezes tudo que aquela pessoa ali precisa é falar. Às vezes você tem outras pessoas com as quais você pode falar. E às vezes tudo que ela precisa é de alguém que a possa ouvir. Às vezes ela não vai querer muita coisa. Esses dias eu até passei por uma experiência assim, porque eu estava no mercado e eu vi que tinha uma senhora lá no mercado e ela rodava pelas gôndolas, ela ia, ela mexia numa coisa, ela mexia na outra e não comprava nada. Aí eu cheguei perto dela e eu perguntei a ela: a senhora está precisando de alguma coisa? A senhora quer ajuda para comprar alguma coisa? Ela falou assim: não, tá tudo bem. Aí eu fui, assim, coloquei a mão no ombro dela e fui fazer o que eu tinha que fazer. Aí eu percebi, quando eu fui para o caixa, que ela foi para fora do mercado e ficou me esperando. Aí eu falei assim: ela vai querer dinheiro, né? Olha a forma como a gente pensa, né? A gente vai logo para o lado, para o pior lado das pessoas, né? Eu pensei, ela vai querer dinheiro, né? Ela não quis a compra, porque a compra eu compraria os ingredientes que ela precisava e eu teria certeza de que não foi gasto com outra coisa. E quando eu saí, ela foi e me cercou, dito e feito, na porta do mercado ela me cercou. Mas ela não queria dinheiro, ela queria conversar. Ela queria me dizer que ela trabalha vendendo algumas coisas e que etc e tal. E estava ali conversando, falou a respeito da feira, falou a respeito de várias coisas. Quer dizer, tudo que ela precisava era de alguém que desse atenção a ela para conversar. Ela não queria nada. E às vezes a gente tem que se parar e se perguntar quando é que a gente parou para pensar na problemática do outro, nos problemas do outro, principalmente esses dias, quando a gente está vivendo com essa turbulência toda, a gente acha assim: não, meus problemas já são demais.
Mas o interessante é que se nós formos parar para ver, sempre tem uma forma de nós ajudarmos o outro. Sempre tem. Né? Uma forma de nós sermos úteis, de nós sermos gratos, de nós ajudarmos. E isso é o melhor remédio para qualquer pandemia. Mas Paulo continua. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Não é? Quando ele diz aqui que Cristo, não é, ele se entregou a si mesmo por nós, não é? Ele está dizendo, olha, ande em amor, não é? Como Cristo amou e se entregou por vocês. Ele se entregou como oferta e sacrifício, em aroma suave. Quando ele diz aqui em aroma suave, ele quer dizer que o sacrifício de Jesus na cruz, ele foi aceito por Deus. No Velho Testamento nós temos várias vezes essa expressão de aroma suave. E o significado do aroma suave é que o sacrifício foi aceito, não é aquele sacrifício que havia sido feito, tinha sido aceito por Deus. E aqui Paulo vai dizer que Cristo se entregou, não é, por nós em sacrifício como oferta suave. O sacrifício de Cristo foi aceito por Deus. Não é? Então, andem, não é? Sede, pois, imitadores de Deus como filho amado, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma. É fácil? Não é fácil. Vivemos isso algumas vezes, não é, irmãos? Vamos ser sinceros? Algumas vezes conseguimos, outras vezes não. Por isso que Paulo fala que nós precisamos estar o quê? Enraizados e arraigados em amor. Enraizados e arraigados. Então nós precisamos estar ali. Né? E Paulo vai dizer que ele pede isso de que forma? De joelhos. E nós precisamos orar para que Cristo possa, não é, nos ajudar, para que possamos realmente ser imitadores de Deus. E ele continua. Mas a impudícia é a imoralidade, não é? Anotem aí na Bíblia de vocês. A impudícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos, não é? O que Paulo está dizendo aqui? Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, não é? Coisas... Chocarrice, não é? Eu tinha anotado aqui, chocarrice. São palavras... É quando você faz... gente... Eu vou lembrar aqui, vou achar onde eu escrevi, e aí eu falo para a gente poder ver. Mas ele está falando aqui, nem chocarrice... Né? Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrice. É quando você faz a coisa naquele tom jocoso, sabe? É aquela coisa do deboche, quando a pessoa está fazendo alguma coisa e aí a gente vai e fica debochando, sendo jocoso, não é? Isso são chocarrices, não é? Coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Então, Paulo está dizendo aqui que a imoralidade, que as impurezas, não é? E a cobiça sexual nem sequer se nomeia entre nós como convém aos santos. Então, esses desejos sexuais espúrios, não é? A imoralidade sexual, a pornografia, não é? Paulo está se referindo a essas coisas. Ele está dizendo que esse tipo de coisa não deve, não é, estar entre nós. E aí a gente precisa entender, né, que no mundo romano e no mundo grego, a infidelidade sexual, a infidelidade no casamento era uma prática muito comum. Era normal, né, o ato da infidelidade. A gente pode ver, né, os estudiosos, não é, do mundo antigo diz que para cada 15 imperadores, né, os 15 imperadores romanos, não é, 14
14 foram homossexuais. Dos 15 imperadores romanos, 14 foram homossexuais. Não é? A gente vê ali que na cidade de Éfeso, né, na cidade dessas pessoas que estão recebendo aqui essa carta, havia o templo a Diana. E o templo a Diana, ele era tão formoso que ele chegou a ser uma das 7 maravilhas do mundo. Na cidade de Corinto tinha o templo Afrodite. Não é? A gente vê até que tem um hotel aqui na cidade do Rio de Janeiro que o nome é Coríntio. Então a gente vê assim que eram coisas ligadas à transgressão sexual. Tanto a cidade, o templo Afrodite como o templo de Diana, eles tinham as sacerdotisas, né? E essas sacerdotisas, elas nada mais eram do que prostitutas. E ali, né, havia o culto às deusas, né, a Afrodite e a Diana, e uma forma de cultuar era a prática sexual, as orgias sexuais. Então a gente vê, não é, que Paulo está falando para essa realidade, né, para esse mundo que eu estou explicando aqui agora para vocês. E ele está dizendo, olha, mas a impudicícia, toda sorte de impureza ou cobiça, não é? Cobiçar, não é? Uma mulher que não é sua, cobiçar alguém. Eu penso assim também aqui que é aquela lascívia, né? Aquela coisa assim de ficar olhando, desejando, pensando, fazendo gesto obsceno, não é? Se buscando uma forma de ficar ali, desculpa, né, irmãos, mas de se esfregar, de se encostar, sabe? Esse tipo de coisa aqui é que Paulo está falando. Nada disso convém, nada disso se nomeie entre vós como convém a santos, não é? Que isso não faça parte de vocês. E ele vai falar, nem conversação torpe, não é? O que é a conversação torpe? Conversa jogada fora. Mais à frente ele vai dizer que nós precisamos remir o tempo, não é? Quanto tempo às vezes a gente gasta em conversação tola? E ele vai dizer, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrice, não é? Você fazer deboche, você ser jocoso, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. O que Paulo quer dizer aqui? É interessante que no capítulo passado a gente viu que ele vai dizer, se você roubava, não roube mais, antes trabalhe e do que você ganhar, você ainda ajude o outro. Ele vai dar sempre um ponto positivo, um negativo, né, o que você não deve, mas ele vai contrapor com uma ação positiva. Aqui Paulo vai dizer assim, olha, não convém a impureza sexual e nem a língua, né, nem o pecado da língua. Mas vocês devem ter ações de graça. Por quê? Se eu devo agradecer a Deus por aquilo que eu tenho. Eu devo agradecer a Deus por aquilo que eu sou. Então, com relação a essa parte sexual, se eu estiver bem com Deus, não é? Se eu estiver satisfeito com aquilo que eu tenho, irmãos, eu não vou me envolver, eu vou ter mais... Eu vou parar, não é? E pensar várias vezes antes de me envolver com qualquer outra dessas coisas. Porque a minha mente vai estar voltada para Deus em ações de graças, em agradecimento. Não é? Quando eu penso, não é, nas coisas vãs, torpes, né, chocarrice, não é? Se eu deixar que da minha boca saia apenas aquilo que é para edificação, eu também não tenho tempo. Então eu sou grata a Deus. Se eu estiver dando louvores a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele tem feito em minha vida, eu não vou perder tempo, não é? A minha boca vai estar ocupada agradecendo a Deus e eu não vou estar, não é, ligada no deboche, ligada nessa coisa jocosa, não é, fazendo piadinha obscena. Eu não vou estar ligado nessas coisas porque eu estou parada pensando nas coisas que são concernentes ao reino. Não é? E isso é muito, um exercício, não é, por demais interessante, não é, para estarmos aplicando no nosso dia a dia. É fácil? Não. Ainda mais quando você está lá, você trabalha num ambiente onde a maioria das pessoas não são cristãs, aonde estão ali falando, ou nem sei, porque às vezes você está num ambiente cristão, pode ser até pior do que num ambiente que não seja cristão. Não é? Principalmente aqui com relação a essa questão da língua, né? Às vezes você é muito contido na parte sexual
mas na parte da língua a gente desce a desejar. Ou ao contrário, é interessante que ele aqui coloca as duas coisas no mesmo patamar. Não é? Então você praticar atos obscenos e você ser fofoqueiro, você ser jocoso, debochado, não é? Falar coisas que não edificam, tá aqui, ó, Paulo está botando aqui, ó, no mesmo patamar. E as duas coisas Paulo vai ressaltar que devemos ser o quê? Antes, sede agradecidos em ações de graças a Deus. Então, o remédio que Paulo dá para essas duas ações é o mesmo. Não é? E interessante é que, às vezes, um está praticando os atos sexuais indevidos e o outro está perdendo tempo falando, né? Colocando, fazendo a fofoca. E lembra que Tiago vai dizer o quê? Que uma chama não é pequenina, ela incendeia toda uma floresta. Então, são coisas também que eu estava pensando. O adultério, né, essas coisas todas, uma pessoa que pratica o adultério e aquilo ali vem à tona e às vezes toda a família é desmantelada por conta daquilo ali, a esposa não consegue perdoar, os filhos acabam se perdendo dentro daquela problemática e o casal se separa, não é? Ele é danoso. É danoso isso, faz mal a muitas pessoas, né? Faz mal àquele marido, àquela esposa, aos filhos, não é? Aos avós, aos tios, e vai aí numa sequela. Mas a questão da língua também, ela é danosa, não é? Porque como Tiago coloca, pode incendiar toda uma floresta, porque é aquilo que a gente fala, ele não volta mais não, irmãos. É muito difícil de recuperar, né? Uma má fama que você passe de alguém é complicado por demais. Mas vamos seguir adiante. Então, vamos repetir aqui o versículo 5. Ele fala, sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. E no versículo 6 ele continua, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós vamos encerrar aqui nesse versículo 6, não é? Eu disse que nós íamos até o 17, mas o vídeo já está indo bem, já está bem estendido. Então eu vou dar um exemplo aqui para explicar esse versículo 5, esse versículo 6. No Velho Testamento a gente tem o exemplo de Davi e Saul. Não é? Se nós vivêssemos, se Davi e Saul vivessem hoje e eles fossem membros aqui da PIB da freguesia, o irmão Davi, ele seria excluído. Ele seria excluído por quê? Porque Davi, primeiro ele praticou o pecado, né, voltado para a questão sexual, porque ele adulterou. E muitas das vezes dentro das nossas igrejas a gente tem esse paradigma que precisa ser vencido. Não que não seja um problema, é um problema, mas existem vários outros problemas e às vezes a gente dá muita importância aos pecados sexuais e a gente não dá importância aos outros pecados. Então uma pessoa adulterou, não engravidou antes de se casar, misericórdia, é o fim do mundo. E a gente não considera da mesma forma aquela pessoa que é fofoqueira, aquela pessoa que arruma confusão, aquela pessoa que é estúpida, aquela pessoa que está sonegando imposto, aquela pessoa que dá cheque sem fundo, aquela pessoa que gosta de tirar vantagem de todo mundo. A gente não considera esses pecados, que são pecados, são coisinhas menores que vão ali no dia a dia, vão fazendo parte, vai criando aquele bolo dentro das nossas igrejas de impudicícias, de impureza, e a gente muitas das vezes deixa aquilo ali. Então Davi, ele seria excluído. Por quê? Porque ele adulterou. Além de ter adulterado, Davi foi homicida, porque ele mandou matar o marido de Betsaba. Então Davi seria culpado e ele seria excluído do nosso hall de membros com certeza. Agora Saul, né? Saul seria considerado como um crente valoroso, um crente com iniciativa. Por quê? Quais foram os pecados de Saul? Samuel disse para Saul, não é, que ele só fosse à guerra depois que ele oferecesse o sacrifício a Deus. E Samuel disse que ia se afastar um pouquinho, ele ia para uma outra cidade, que dentro de 3 dias ele voltaria. Ele ofereceu o sacrifício e então Saul poderia ir para a guerra. O que Saul fez? Passou 3 dias, Samuel não chegou, Saul foi lá, ele mesmo ofereceu o sacrifício. Então, você pode até dizer para mim, que é isso, irmã Ana Cláudia, ninguém ia dizer que ele estava certo e com iniciativa. Eu pergunto, será que não? Será que não? É muito fácil para a gente dizer que
é certo Saul, Deus ter rasgado, não é? O trono de Saul, ter tirado o trono de Saul, porque você sabe o final da história. Agora, quando a gente não sabe o final da história, a gente está vivendo aqui o hoje, o nosso julgamento, pare e examina e vê se o que eu estou falando não é certo. Saul seria sim uma pessoa que seria, nossa, ele foi lá, Samuel não veio, ele foi lá, ele ofereceu o mesmo sacrifício, ele fez, ele aconteceu, ele faz a coisa acontecer, esse é o homem. Segundo o pecado de Saul, Samuel disse para ele, olha, você vai para a guerra, mas você não deve trazer nada. Devem morrer todas as pessoas daquela cidade, inclusive os animais. Não traga nada, nenhuma oferta, né? Não traga nenhum tesouro daquela cidade, nada. Deixa tudo lá, bota fogo, né? Deixa lá. Deus não quer nada disso. O que Saul fez? Samuel, quando chega, está ouvindo o barulhinho lá do boizinho, do cabritinho, e Samuel pergunta para Saul, Saul, você obedeceu, você fez aquilo que Deus mandou? Ah, eu fiz sim, nós fomos vitoriosos, deu tudo certo. Você matou todo mundo, matou os animais? Matei. E que barulho é esse que eu estou ouvindo, Saul? Desses animais? Não, esses aí eram o melhor do rebanho, era a parte gorda do rebanho. Então eu trouxe para que nós pudéssemos oferecer sacrifício a Deus. Deus disse, destrói tudo. Ele vai lá e pega os bois e vem com a desculpa de que é para oferecer sacrifício. Ainda que fosse para oferecer sacrifício. Sacrifício maior que Deus quer da nossa parte é a nossa obediência. Né? Esse é o melhor, um coração quebrantado. Ele diz, um coração quebrantado Deus não desprezará. Então, os dois pecaram. Agora eu digo para vocês que o pecado de Saul nos nossos dias não seria aceito. Os pecados de Davi. Agora os de Saul nós engoliríamos facilmente dentro de nossas igrejas. Agora diante de Deus, aí entra aqui ó, o versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Davi, quando confrontado por Natã pelo seu pecado, Davi rasga sua roupa, Davi joga cinza na cabeça, Davi se veste de saco, Davi se desespera. Nós vamos ver salmos lindos de Davi confessando o seu pecado a Deus. Davi dizendo, Senhor, não retires de mim o seu espírito. Davi vai dizer, enquanto eu me calei com relação aos meus pecados, os meus ossos se secaram. O meu humor era como se eu estivesse dentro do Seol, ou seja, era aquele humor de morte. Então Davi sentia o pecado dele. Ele estava praticando o pecado, mas o espírito estava incomodando Davi. E quando ele foi colocado ali, confrontado pelo profeta, Davi se rende, Davi pede perdão, Davi se arrepende. Saul, não, Saul é mentiroso. Saul em momento nenhum pediu perdão a Deus. Saul mente para Samuel. Saul justifica os seus erros. Isso são os filhos da desobediência. Então praticar, cair, escorregar, faz parte de... Pode estar, irmãos, aí há um limiar, sabe? Há um abrir de porta. Eu assisti há muito tempo atrás um filme com a Michelle Pfeiffer e o Richard Gere, Adultério. Não é? E o filme fala sobre isso, porque eles tinham um casamento ótimo, um casal que se amava, um filhinho lindo, não é? Tudo bem, tudo tranquilo. Um dia a Michelle Pfeiffer ela vai ao centro da cidade para comprar alguns objetos, algumas coisas para a festinha de aniversário do filho dela. E aí vem uma tempestade de vento e a Michelle Pfeiffer ela esbarra num outro artista que eu não sei o nome, mas era um rapaz mais novo do que o Richard Gere no filme. E ela esbarra nele, ela cai, ela rala o joelho, as coisas se espalham, um rapaz ali muito gentil ajuda ela e tal. E ela fica sentada na escada do prédio do rapaz e o rapaz fala, você não quer subir para lavar o seu machucado? E é muito interessante porque nesse momento no filme passa um táxi. Mas ela olha para o táxi, ela olha para o joelho dela, e ela pensa que não tem nada demais em ela subir.
Ela sobe, aí ali vai aquela conversinha frouxa, enfim, pelo nome do filme os irmãos sabem o que vai acontecer. Ela entra ali, não é, num caso extraconjugal com aquele rapaz. No final do filme, o esposo dela descobre que ela tem um caso com ele e ele mata o rapaz, o amante dela. Então, toda uma família, toda uma vida, uma coisa, tudo ali destruído pelo quê? Por uma decisão. Porque ela tinha a oportunidade de entrar no táxi ou de subir, e ela opta por subir. Se ela tivesse entrado no táxi, nunca mais ela veria, não é, aquele rapaz e não teria mais nenhum contato. Tinha um cantor que eu conhecia, não é, conheci durante a minha infância, fazia excelentes composições, cantava muito bem, era uma pessoa totalmente espiritual, não é, ali, um servo fiel a Deus. Mas num momento, né, ele estava no trabalho dele, depois do expediente, todos já tinham ido embora, tocou o telefone e era um engano. Mas era uma mulher. E eles começaram a conversar. Uma conversa boba, uma conversa tola, palavras vãs. E dali ele começou um caso extraconjugal com aquela mulher, largou a esposa, foi viver com ela. É assim, irmãos. Por isso que a gente tem que olhar e a gente tem que pensar sempre assim. Vigia para que não caia. Eu não posso achar que eu, sabe, estou imune a todas essas coisas. Paulo está dizendo, olha, Paulo está escrevendo aqui para a igreja. Então, se essas coisas não fossem uma coisa que fosse... que se nós estivéssemos imunes, se a igreja estivesse imune a essas coisas, Paulo não gastaria tempo escrevendo. Mas Paulo está dizendo, olha, não se envolvam com nada dessas coisas. E então eu estou sujeito à prática, eu preciso estar alicerçado em Cristo para que eu não venha praticá-la. E eu preciso saber que eu posso até cair, mas eu não posso me acostumar naquele erro. Eu preciso me levantar, pedir perdão, não é? Me resgatar, não é? Pedir a Deus que o sangue de Cristo, não é, derramado na cruz do Calvário, não é, que Ele me purifique daquele pecado. E aí a Bíblia diz que para pecado confessado Deus não tem memória. Agora, os filhos da desobediência e que não têm herança no reino de Deus são aqueles que não se arrependem, que não conseguem enxergar o erro, que não conseguem ver aquilo que ele fez, não é, foi um pecado, não é, que ele afrontou o Espírito Santo, não é, que ele foi corrompido. Quando eu não consigo entender, quando eu não consigo enxergar, quando eu posso ter certeza que você nunca foi lavado e remido pelo sangue de Cristo. Porque nós éramos escravos do pecado. Mas a morte de Cristo na cruz nos libertou. Então nós fomos alforriados. Nós nascemos de novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Escorregar é possível. Mas viver caído, aí não. Para os filhos da luz, não. Tá? Nós vamos encerrar por aqui e no próximo domingo, no próximo sábado, a gente continua a partir do versículo 7. Mais uma vez eu gostaria de pedir a vocês que estejam compartilhando o vídeo, né, com seus amigos, familiares, membros de igreja, que você dê o like, não é, ali, que você coloque, não é, escreva ali, você também pode fazer um comentário, é muito legal quando a gente vê ali os comentários dos irmãos, até porque aí a gente sabe se, né, a explicação está atendendo, se está sendo frutífera ou não. Então, vai lá, se inscreva no canal.